Bom dia, povo de Deus, paz. Como é bom mais uma vez, mais um domingo, estarmos na casa do nosso Deus, rendendo honra, louvor e adoração ao único que é digno. Amado e querido Deus, como é bom estar na sua casa. Louvamos e adoramos o teu santo nome, Pai. Portanto, Espírito Santo do Senhor, fique à vontade no nosso meio, operando milagres, trazendo respostas. Faz o novo acontecer aqui nesta manhã, Senhor. Traz respostas, realiza milagres. Traga ânimo ao desanimado, Pai. Resposta ao que procura, alegria para o que está triste. Oh, Senhor, atende as petições dos seus filhos e recebe, Senhor, a nossa adoração. Pois tão somente para te adorar nascemos, para te dar honra, te dar louvor, te render glórias, glórias e glórias, pois só tu é digno. Recebe, Espírito Santo, toda a adoração, todo o louvor, todos os aplausos da tua igreja. Fique à vontade no nosso meio. Aplauda bem forte o Senhor. E eu te convido a louvar este santo nome com a gente. Vamos alegrar o Senhor com a nossa adoração no nome de Jesus. O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, em tuas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte,
Cantaremos o teu amor, Senhor. Como é bom se alegrar na presença do nosso Deus. Vamos continuar louvando e exaltando a Ele. Aleluia. Assim nas palmas. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor pra dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu Aleluia! Glórias a Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Você presença és meu abrigo, o meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir.
me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Pega a sua voz e cante.
Olá, comunidade Farol, paz, sejam todos bem-vindos. Nós estamos felizes em ter você aqui. Preste bastante atenção, abra o seu coração para receber tudo o que Deus tem preparado para vivermos nos próximos dias. O Farol 300 é um ministério dos homens da nossa comunidade. E no dia 24, às 19 horas, eles estarão juntos para um louvorzão. Será um momento de rememorar canções que marcaram gerações e profetizar um tempo de fé sobre cada homem e suas vidas, famílias, trabalhos e ministério. Faça a inscrição no Web Farol e prepare-se para a melhor noite da sexta-feira que você poderia ter. Encerrando o mês, o Ministério Farol Estacionamento promove um dia especial para conscientização sobre a segurança no trânsito. Queremos te preparar para que você seja também um agente multiplicador de informações para educar os condutores da nossa cidade, promovendo atitudes seguras no trânsito. Essa ação acontecerá no sábado, dia 25, às 17 horas, aqui na comunidade. Inscreva-se no Web Farol, envie o convite para os seus amigos, para que este seja mais um momento muito especial em nossa comunidade. E para encerrar, lembre-se, quarta-feira às 19h30 é o culto da vitória. E aos domingos, 7, 10 e 17, é o culto da família. Lembrando que todos os domingos, às 10 horas, é o nosso culto acessível em Libras. Você percebeu que todos os nossos eventos sempre têm a inscrição no App Farol? Isso serve para a nossa organização e planejamento. Se você ainda não tem um aplicativo, esse é o último recado e o mais importante. Baixe o App Farol. Nele você encontrará toda a nossa programação, os devocionais, as mensagens e as informações necessárias para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Vamos continuar celebrando ao Senhor? Eu te convido para dar um forte aplauso e entregar a Ele o nosso melhor. Essa é a nossa igreja, uma igreja que não para, que está em movimento, uma igreja que se preocupa na comunhão com os irmãos. Através das nossas programações, vocês podem interagir e participar de um momento de comunhão e de adoração ao Senhor. Nós louvamos a Deus por todos vocês que fazem parte dessa comunidade linda. Eu tenho certeza que Deus tem alcançado muito além através de você que faz parte dessa comunidade. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez por nossa comunidade linda. Louvado seja Deus. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à comunidade Farol. Muito bom dia a você que está acompanhando de forma online. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse dia tão especial, domingo, culto da família, nosso coração se alegra. E em especial, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que hoje nos visitam pela primeira vez. Nosso coração se alegra em recebê-los aqui em nossa casa. Se porventura você adentrou essa casa, saiba que aqui é um lugar de família, é um lugar de oração. E nós oramos por você que está aqui, que decidiu iniciar a sua semana na presença do nosso Deus. Nosso coração se alegra em receber vocês aqui em nossa casa, tá bom? Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós. E como eu falei, que aqui é uma igreja que ora, que intercede. Nesse momento eu quero convidar a igreja para que juntos possamos orar a Deus em agradecimento por todos esses que nos visitam nessa manhã. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por esse tempo tão especial em sua casa, em sua presença. Muito obrigado, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse querido, por essa querida que nos visita nessa manhã. Pai, que eles possam sentir a tua presença nesse lugar, que eles possam sair transformados, tocados, reavivados pelo poder da tua palavra. Que as bênçãos do Senhor o acompanhem e que eles possam iniciar a semana desfrutando da tua doce e singela presença. Que eles possam levar para os seus lares essa maravilhosa presença. E como igreja nós oramos por todos esses que aqui estão e declaramos sobre ele, sobre a casa dele, bênção sem medidas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. E todos dizem
Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por todos esses que nos visitam? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, antes de adorar o Senhor com o nosso melhor, queria compartilhar rapidamente com vocês 2 recados que foram anunciados aqui, tá? Sexta-feira agora, o nosso grupo de homens da comunidade Farol, o Farol 300, estará se reunindo aqui na igreja. E todas as vezes que esses homens se reúnem, é um tempo de qualidade, é um tempo de oração, é um tempo de comunhão. A gente participa de um belo café, a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos homens, e a gente compartilha assuntos e histórias diversas, e também louvamos e adoramos ao Senhor. Nesse dia, 24 de abril, às 19 horas, próxima sexta, estará um pastor conosco, ministrando a palavra, e também teremos uma banda aqui que vai estar adorando ao Senhor. Então, homens que está aqui na nossa comunidade, você que é membro, visitante, congregado, você que nunca participou desse encontro, vai lá no nosso aplicativo, faz a inscrição, se cadastra e venha participar desse tempo de qualidade com o Senhor. É um convite, é uma convocação para todos os homens, você que está aqui de forma presencial e você que está acompanhando online também. Então já anota aí na sua agenda e nós esperamos vocês aqui, amém? Sejam todos muito bem-vindos. E também no sábado o Farol Estacionamento preparou um super evento, né, de suma importância. Eles estarão aqui reunidos sábados às 5 da tarde, às 17 horas, dia 25 de abril. Estará conosco o coordenador da SMTT e vai estar abordando um tema super importante para todos que são membros da comunidade, para todos aqueles que nos visitam. É um tema muito importante para os dias atuais. Precisamos dar bons testemunhos enquanto cristão em todos os lugares. E quanto mais informações, mais qualificados a gente fica, não é verdade? Então o tema que será ministrado no sábado é: trânsito seguro começa com atitude consciente. Então, homem, esse convite é aberto para todo o público, tá? Para homem, mulher, jovem, então venham participar desse encontro. Também teremos um momento de comunhão e logo em seguida teremos essa palestra abençoada com o coordenador da SMTT. Amém? Louvado seja Deus por nossa igreja que se preocupa demais com a sua vida em todos os ambientes dessa cidade e dessa terra. Amém? Deus abençoe. E sim, agora com um coração muito feliz e alegre, vamos continuar adorando ao Senhor com o nosso melhor. Como é bom a gente adorar o Senhor, né? Logo no início dos louvores, vocês estavam aí se expressando, adorando, sentindo a presença dEle, que é uma presença sobrenatural. Tenho certeza que você já foi abençoado e vocês já sentiram a presença dEle. Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui nesse lugar? Amém, vocês foram ministrados pelo louvor. Agora também seremos ministrados. Agora vocês adorarão ao Senhor com o seu melhor, com entendimento e princípio. Você que é fiel nos dízimos e nas ofertas, o apóstolo Paulo, ele nos instrui acerca da palavra. E ele escreve a sua carta em Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao 7, ele diz assim, de 6 ao 9, ele nos instrui com um grande ensinamento. Ele diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Meu Deus, Paulo, ele nos ensina, ele nos instrui que todas as nossas ações têm consequências diretas na nossa vida. E tudo que Paulo vem nos ensinar tudo em nossa volta, ela gira através da semente. Tudo é uma semente. O tempo que você investe aqui na igreja agora, nesse momento, você está investindo uma semente de fé. E quem semeia fé, colhe o quê? Milagres. Saiba disso, quem semeia com fé, colherá milagres. Milagre do Senhor. Amém? E Paulo, através da sua carta, ele traz 3 promessas fortíssimas sobre esse entendimento. A primeira promessa é: há um tempo determinado para colher. De repente você está semeando, de repente você está cultivando,
e você não está vendo dar frutos. Mas Paulo diz, olha, você está semeando agora, mas lá na frente você vai colher. Você crê nisso? Abundantemente mais, eu declaro sobre a sua vida. O segundo princípio sobre essa carta, ele diz, olha, não desista, seja persistente. Não é insistente. Insistente é você continuar fazendo da mesma forma. Persistente é criar novas alternativas. Continue semeando, cuidando, tirando as arestas, e você vai colher. E o terceiro princípio que Paulo ensina através dessa carta é: a colheita é garantida. Aí ele diz, se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. E tudo que você planta segundo a sua carne é para a sua destruição. Mas tudo que você planta no Espírito, ele diz que é para a sua vida eterna. Ou seja, você vai transbordar, você vai prosperar. Você vai ter muito mais quando você faz esse momento, quando você participa desse momento com entendimento. Amém? Então eu creio que assim como eu, você fará e participará desse momento com entendimento. Quero te convidar a pegar na sua mão direita, você que vai devolver o seu dízimo, você que vai ofertar, você que vai fazer de forma online, eletrônica. Consagre ao Senhor nesse momento, apresente a Ele a sua semente, crendo que você vai colher 100 vezes mais. Amém? E tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, Pai, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede. Sim, Pai, te damos graças porque temos essa oportunidade de semear no Teu reino aquilo, Pai, que o Senhor já semeou em nós. O Senhor entregou o Seu único Filho, a maior oferta de amor. Pai, como gratidão por essa oferta que o Senhor depositou em nós, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, nesse momento, vamos continuar Te adorando com o nosso melhor, devolvendo diante do Teu altar o nosso dízimo, uma parte daquilo que o Senhor mesmo nos confiou, e ofertamos com o coração cheio de alegria, gratidão e fé, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o Senhor que abre as comportas dos céus, é o Senhor que derrama sobre a nossa casa uma provisão. Sim, o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê. E com esse entendimento, Pai, nós queremos continuar Te adorando, entregando sim o nosso dízimos e ofertando, e crendo na Tua provisão e na Tua colheita, Pai. Vamos colher 100 vezes mais de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Muito obrigado, Pai. E como ministro do Evangelho, eu declaro sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre cada família aqui representada, uma bênção dos céus. Declaro portas de emprego sendo abertas agora em nome de Jesus. Declaro promoções aqui em nosso meio agora, Pai. Que esse homem, que essa mulher possa prosperar em tudo o que faz. Assim, Pai, nós unimos a nossa fé em concordância com a sua igreja e consagramos dízimos e ofertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem crê e toma posse diz amém, amém e graças a Deus. Quando vier, venha com alegria e dê graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar. Na multidão eu clamo Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Você pode levantar as suas mãos.
favor de Deus é o que abre as portas. São as misericórdias do Senhor. Faz o certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Ele é o teu sustento. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Vamos cantar juntos, filho de Davi. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar. Na multidão eu clamo teu nome. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Senhor, por tua misericórdia. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que ele abre as portas. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso. Aleluia, declare isso com fé mais uma vez. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia, tu és santo, maravilhoso. Aleluia, tu és santo e poderoso. Aplauda o Senhor com alegria, igreja. Glorifique, diga o quanto Ele é lindo, poderoso, formoso. Grande és tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Paz sejam com todos, amém? Pode se sentar por um instante. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Mas antes disso, cumprimente esse irmão que está ao seu lado. Dê paz, dê bom dia. Se for da sua família, dê um aperto de mão, um abraço. É maravilhoso estarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigada, Pai, por esta manhã especial em Tua casa. Obrigada pelas Tuas misericórdias. Obrigada porque nós temos um lugar para nos reunirmos e um Deus fiel e poderoso para adorarmos. Exaltamos o Teu nome em todo o tempo. Agora, com a mesma alegria que nós Te celebramos, que nós ofertamos em Tua casa,
nós vamos receber do Senhor. Que o Teu Espírito Santo permaneça preparando os nossos corações para juntos recebermos do Senhor os princípios que edificam, que transformam e que abençoam as nossas vidas. Por isso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos meditar sobre um tema que nós aprendemos a falar de maneira recorrente. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão que o cristão, ele deve se alegrar. Nós devemos estar felizes no Senhor. Sempre que nós subimos aqui no altar, nós dizemos que é com alegria que estamos aqui. É com alegria que recebemos aqueles que nos visitam, é com alegria que nós ofertamos, com alegria que nós louvamos ao Senhor. Mas em meio ao mundo em que vivemos, a gente sempre se pergunta, vez por outra, como nós vamos manter essa alegria? De onde vem essa alegria que há no cristão? Principalmente com as situações que vivemos, com as nossas ansiedades, dúvidas, medos, as dificuldades, adversidades, como então manteremos essa alegria? E quando nós somos um cristão verdadeiramente alegre, feliz, ou quando nós nos deparamos com alguém assim, parece até que é um fenômeno, é algo raro. Quantas vezes nós já fomos indagados e, diante de toda essa situação, de toda essa dor, como você consegue sorrir? Como você está tão bem assim? Mas isso é porque a alegria para o cristão, ela não é um sentimento, ela é uma construção. Uma vida de alegria, é sobre isso que nós vamos aprender nesta manhã. Uma vida de alegria não é uma vida baseada no sentimento, porque sentimentos, eles são voláteis, eles vêm e vão. Mas a alegria do cristão, ela permanece nas nossas vidas. Lá a palavra de Deus, em Neemias 8:10, diz um versículo que é muito conhecido. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá vendo? A maioria de nós aqui conhece essa passagem. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, porque ela é uma alegria que está na nossa vida de maneira constante. Ela está na nossa vida de maneira abundante. Portanto, ela não tem como ser um sentimento. Porque sentimento é tristeza, é raiva, é ira. Às vezes estamos tristes, às vezes com raiva e às vezes não. Por isso que a alegria, ela não é um sentimento. A alegria, ela vem de uma construção. Caminhando mais um pouquinho na palavra, nós chegamos agora aos evangelhos. Em João 16:3, outra passagem também bem conhecida, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui são as palavras de Jesus. O que essas palavras, esse versículo tão pequeno nos ensina a respeito disso? Que a nossa alegria não está na ausência de problemas, não está na ausência da dificuldade, a nossa alegria não está na ausência do medo, da dúvida, a nossa alegria está na vitória que Cristo conquistou na cruz para mim e para você. Amém? Portanto, a nossa alegria, ela vem deste lugar. A nossa alegria vem não desse mundo decadente, mas de uma alegria em Deus, que é vitorioso e nos fez mais do que vencedores. Como é que nós nos manteremos alegres? Nós sabemos também que se algo é para ser construído, edificado, ele vai precisar de um pilar. Pilares resistentes, firmes e fortes, que sustentem toda uma edificação. E nesta manhã nós vamos meditar em quais são os 4 pilares espirituais para desfrutarmos de uma vida com alegria. O nosso primeiro pilar está em Daniel 11:32. Precisamos reformular o nosso conceito sobre Deus. Abra sua Bíblia em Daniel 11:32. Por que esse deve ser o nosso primeiro pilar? A palavra de Deus diz assim: com lisonjas
corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Nós precisamos entender que uma vida com alegria começa quando nós conhecemos o Deus ao qual servimos. Nós cremos nele, servimos a ele, nós até ouvimos falar de quem ele é, mas tudo começa quando nós o conhecemos. A firmeza da nossa vida, a firmeza que nos faz viver uma vida com alegria, está em conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque conhecer a ele define toda a nossa vida. Tudo começa aqui, no conhecimento sobre ele. Nós precisamos saber quem ele é, precisamos saber quais são as suas capacidades, precisamos saber o que ele fez, faz e fará por nós. Aí então conseguiremos manter a nossa alegria em meio a tamanhas dificuldades que nós enfrentamos. Porque às vezes nós temos uma visão distorcida de Deus. Nós o imaginamos longe, distante, às vezes até com uma fisionomia assim de carrasco, né? Um pouco mais chateado. E isso vai definindo a nossa vida. Porque se eu imagino, se eu construir para mim uma visão de que Deus está distante, como eu irei me aproximar dele? Como eu vou desejar estar perto dele? A importância de construir uma visão correta por meio da palavra sobre o Deus ao qual nós servimos começa lá naquela aplicação diária, a oração. Se eu não enxergo ele como um Deus que está perto, como um Deus que está atento, como a palavra nos ensina, um Deus que inclina os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor, até a minha oração diária será afetada. Entende que para desfrutarmos de uma vida com alegria, primeiro passo, primeiro pilar é conhecer quem ele é. Ele não é distante, não está distante. Ele está perto. Ele é um Deus Pai. E o que é que isso quer dizer? Olharmos para ele e saber que ele é o nosso Pai. Nós podemos ir até ele sempre que for preciso. Nem sempre nós estamos na presença do nosso Pai para conversar. Graças a Deus eu ainda tenho meu Pai. E nem sempre que eu vou à casa do meu Pai é para conversar. Às vezes é só para estar ali. Só pelo prazer de estar na casa do meu Pai. Às vezes comer uma comidinha que ele faz que é uma delícia. A mesma coisa é o Senhor. Nem sempre nós vamos até ele para pedir. Mas nós vamos até ele para chorar também. Quantas vezes a gente não se coloca em oração, dizendo assim, Pai, eu não tenho nem o que falar, eu não sei nem como falar, nem o que pedir. Às vezes a bênção que Ele nos entregou é tamanha que a gente fica sem palavras. Meu Deus, obrigado. Não há palavras para descrever a Tua bondade na nossa vida. Entende que entender quem Ele é, termos o conceito de que Ele é um Pai e está perto, muda tudo nas nossas vidas. E agora eu posso me alegrar, porque eu tenho um Deus que me ouve, que me ama, que me acolhe, sim, que me exorta, que me orienta, mas que me mantém de pé, porque a orientação e a exortação do Senhor nos fortalece. De vez em quando nós precisamos de uma chacoalhada, de uma orientação. E quem traz isso à nossa vida? O nosso Pai. Portanto, ter essa visão correta de quem Ele é, vai transformar a nossa vida. Por quê? Porque em meio aos sofrimentos, é comum ao ser humano sentir-se sozinho, às vezes abandonado. Aquela sensação de que ninguém está olhando por você, de que ninguém vai lutar a tua causa. Ele está com você até a consumação dos séculos. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Amém. Ele está ao nosso lado. Ele continua agindo. Conhecer o nosso Deus é saber que, além de ser todo-poderoso, nele não há sombra de variação. Ele é eterno e imutável.
Frequentemente, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós pensamos, mas Deus fez tantos milagres, será que Ele ainda faz hoje? Faz sim, Ele continua o mesmo, o seu poder continua o mesmo, o seu amor continua o mesmo. Entender essa natureza traz essa firmeza e essa alegria ao nosso coração, de que independente daquilo que eu estiver vivendo, o meu Deus estará ao meu lado. Saber que a sua capacidade é ilimitada também vai me fortalecer, porque tem vezes que a tempestade se levanta e ela está muito alta, o barco está balançando muito. E quando a tempestade da enfermidade chega, saber que o nosso Deus é Jeová Rafá, aquele que cura, nos devolve a alegria, mesmo enquanto ainda estamos enfermos. Quando a dificuldade financeira bate à nossa porta, saber que Ele é Jeová Jirê, aquele que provê, nos mantém de pé. Mas e por que nós precisamos estar alegres? Você pode estar se perguntando isso. Porque a alegria do Senhor, lembra que eu disse no início? Ela é a nossa força. A alegria nos move, independente da circunstância que nós estamos atravessando. Portanto, o primeiro pilar dessa alegria que é para ser construída, que é para ser edificada, é o conhecimento de Deus e o nosso conceito sobre Ele. Conheça o Senhor. Quando nós lemos ali por meio dos evangelhos, vou deixar aqui uma atividade para casa. Medite hoje em Lucas 15. Ali a gente tem uma noção de quem é o nosso Deus. Ele é Pai, Ele está perto. É lá em Lucas 15, por exemplo, que a gente vê a parábola da ovelha perdida. A Bíblia nos garante que Ele deixa aqui as 99 que já estão guardadas e vai nos buscar. E, constantemente, aquela que Ele foi buscar, aquela ovelha que está fora do aprisco, somos nós. Ele vai lá nos resgatar. Porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há nada, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Romano, não há nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o seu sofrimento, não é o seu pecado, os seus temores, a sua ansiedade, nada nos separa do amor de Deus. No dia da angústia, lembre-se disso. Mas comece hoje a reformular, a reescrever o conceito de quem Ele é para você, de quem Ele é para a sua vida, para a sua família. Ele é aquele que nos resgata. Leia Lucas 15, porque quando nós entendemos ali os evangelhos, nós conhecemos o caráter de Deus por meio da sua palavra, nós entendemos o porquê Jesus o obedecia. Porque quando nós conhecemos, nós confiamos, e porque confiamos, nós o obedecemos. Porque quando Ele nos dar uma ordem, se nós tivermos o conceito correto de quem Ele é, firmado na nossa mente e no nosso coração, nós iremos cumprir a ordem, independente da dificuldade. Porque nem todas as ordens do Senhor para as nossas vidas são fáceis, né? A gente precisa de muitos recursos para cumpri-las, mas Ele provê todos eles. Quando a ordem parece difícil, quando o chamado e o propósito parecer maior que você, lembre-se de quem o comissionou. Lembre-se de quem o chamou. Lembre-se que Ele é um Deus de perto, porque Jesus se aproxima dos rejeitados. Jesus andava com aqueles que eram rejeitados por toda a sociedade. Talvez você esteja passando por esse momento nessa manhã. Está sofrendo algum tipo de rejeição na sua família, no seu local de trabalho, mas Jesus não te rejeita, Ele te acolhe, te abraça e te põe de pé. Ele se aproxima daqueles que ninguém mais quer estar por perto. No momento em que os nossos problemas estiverem bem grandes, é nesse momento que mais próximo o Senhor estará ao nosso lado. Quando nós lemos o Evangelho, nós reformulamos o nosso conceito. E o Evangelho vai nos revelar que Ele é um Pai, portanto, Ele é um Deus relacional. Ele não está distante, Ele está perto, Ele se relaciona diariamente, constantemente. Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus que é cheio de compaixão.
Às vezes nós enfrentamos dificuldades e a gente se pergunta, mas para quem eu vou contar isso? Eu já me vi assim, em uma situação onde eu disse, como é que eu vou contar às pessoas que isso está acontecendo? Até que o Espírito Santo me lembrou e disse, mas você pode contar para mim, porque eu vou te acolher. O nosso Deus, Ele é cheio de compaixão, inclusive para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A graça dele é abundante. A graça dele vai além de tudo aquilo que nós fizemos. É por isso que estamos aqui salvos, amém? Porque ele enviou o seu Filho por mim e por você. Entender isso nos faz confiar, descansar. E aí então a alegria não é mais um sentimento. Uma vida de alegria, ela é real e possível para nós. Porque nós construímos em cima desse primeiro pilar. Amém? Vamos agora para o segundo pilar. Nós precisamos reconhecer as limitações do nosso adversário. De um lado, nós precisamos reformular o nosso conceito sobre o poder de Deus e quem Ele é. Mas do outro, nós precisamos reconhecer que o nosso adversário, ele é limitado, pequeno e já é derrotado. Abra sua Bíblia em 1 João. Capítulo 2, versículo 14. Diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Ele já é derrotado. Nós já vencemos o maligno, por quê? Por conta do primeiro pilar. Nós já conhecemos o nosso Deus. Nós já conhecemos, assim como João disse, vocês já conhecem o Pai. Porque conhecemos, porque cremos, obedecemos e nos movemos com base nesse conhecimento. E a palavra do Senhor permanece viva em nossas vidas. Nós já vencemos o maligno. Portanto, ele é limitado. Ele não tem toda a capacidade. Ele não é onisciente. Ele não é soberano. Tudo isso são características únicas e exclusivas do nosso Deus. Mas você pode se perguntar, pastora, mas por que ainda nós somos oprimidos? Não só pelo poder dele, mas porque nós não o conhecemos. Quando nós temos a certeza de quem ele é, as suas mentiras e as suas intimidações perdem a força sobre as nossas vidas. As mentiras que o inimigo nos conta de que já fomos abandonados, será mesmo que ainda vai ter saída para você? Será mesmo que ele vai te perdoar? É o que a psicologia chama de pensamentos intrusivos, aquelas setas que ele vai lançando na nossa mente. Será mesmo que ele está ao seu lado? Será que dessa vez ele vai lhe abençoar? Mas olha, o tempo está acabando, você tem um prazo e você ainda não está vendo nada acontecer. Vai dar tempo. São estratégias e mentiras que ele usa para tentar nos oprimir, mas ele não vai conseguir. Amém? Ele não consegue nos oprimir. Ele já está derrotado. Porque ele tenta nos fazer acreditar que nós perdemos e que não vai dar certo, que o nosso Deus nos abandonou. Mas quando nós entendemos as suas limitações, nós deixamos de temer. Que mal poderá nos fazer o inimigo? Nenhum. O que é que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quem está em nós? O nosso Senhor, o Espírito Santo, habita na minha vida e na sua vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Entender que Ele é limitado, entender que Ele não vai poder nos oprimir, sustenta uma vida de alegria ao qual nós estamos construindo, a vida que nós estamos edificando. Agora eu posso voltar a sorrir, porque Ele não tem poder sobre a minha vida. Agora eu posso voltar a sorrir porque o pecado não me escraviza mais. Agora eu posso voltar a sorrir porque para mim que estou em Cristo, nenhuma condenação há.
Agora a minha vida pode ser alegre, porque nós vamos habitar nas mansões celestiais que o nosso Jesus está preparando para nós, amém? Entenda que Ele é limitado. Entenda que não vai ser uma adversidade que vai parar ou acabar com você. Essas são as mentiras que Ele conta, porque em Cristo já somos mais do que vencedores. Uma vida de alegria começa quando nós reformulamos o nosso conceito sobre o Senhor e quando nós entendemos as limitações do inimigo. Quando nós entendemos que ele vai ficar lá, porque ele já é derrotado, nós não. Nós já vencemos ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nós já vencemos o inimigo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando nós lutamos, nós não lutamos com as nossas forças. Nós lutamos a partir da vitória que Cristo conquistou na cruz. Por isso já somos mais que vencedores. E agora, o nosso terceiro pilar. Nós reformulamos o nosso conceito sobre quem é o nosso Deus. Entendemos que o inimigo, que o nosso adversário é limitado, já está derrotado. E agora nós precisamos discernir muito bem os nossos relacionamentos. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nós precisamos discernir muito bem os nossos relacionamentos. Precisamos saber com quem nós andamos, em quem nós confiamos para pedir oração, para compartilhar os nossos sonhos. Quando nós estamos ali estudando os evangelhos, Jesus vai nos ensinar algo muito poderoso sobre discernimento de relacionamento. Primeiro, nós vemos que nem todos terão o mesmo acesso a nós, a nossa vida. Porque uns estão recebendo e outros estão rejeitando o Senhor Jesus. A mesma coisa nós vivemos. Mas quando a gente vai entender a vida de Cristo, essa caminhada, nós percebemos que Ele não gastou tempo com aqueles que o rejeitaram. Ele investia o seu tempo para aqueles que receberam o seu ministério. Aqueles que creram foram os que desfrutaram dos milagres. Aqueles que estiveram, que apresentaram um coração contrito, quebrantado e uma fé nele, desfrutaram do melhor que Ele tem para nos dar, que é a salvação e vida eterna. Jesus investiu o seu tempo em quem queria estar ao seu lado. E quando nós lemos o Evangelho, Jesus investiu o seu tempo, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele tirou um tempo para conversar. E uma conversa com Jesus transforma a nossa vida, não é verdade? Uma conversa é o suficiente para transformar a vida de toda uma família. E Jesus investiu tempo conversando com aquela mulher. Ele muda uma agenda, uma rota para conversar com ela. Jesus investiu tempo, nós aprendemos aqui com o nosso pastor alguns domingos, Jesus investiu tempo no Gadareno. Jesus investiu tempo em libertá-lo. Jesus investiu tempo em enviá-lo com uma missão. Quando nós lemos os evangelhos por completo, nós vimos Jesus investindo tempo com os seus discípulos, de casa em casa, nos grupos pequenos, o que nós conhecemos hoje como FTL. Jesus investe seu tempo com essas pessoas. Quando Jesus contava as parábolas e que aquela multidão não entendia, era em casa, investindo tempo em quem tinha dito sim a estar ao lado dele, que ele explicava cada significado. Que ele sentava e conversava, partia o pão, desfrutava de um momento de comunhão. Não que Jesus não falasse com a multidão, porque nós sabemos, ele falava, ele ministrava e ensinava a multidão. Mas o seu tempo era investido, o seu discipulado acontecia para aqueles que receberam o seu ministério. Jesus não investiu tempo nos fariseus.
Ele ensinou, os fariseus ouviam os seus ensinos, mas Jesus não investiu tempo. Aqui está o primeiro lado, a primeira vertente do discernimento nos relacionamentos. Em quem vocês estão investindo o seu tempo? Tempo é o nosso recurso mais precioso. Por quem nós estamos orando de novo, fazendo campanha, fazendo jejum? Em quem nós estamos investindo o nosso tempo? Nós não precisamos passar tempo provando qual é o nosso propósito, para o que fomos chamados, porque estamos aqui no domingo às 10 da manhã para aprender. Mas nós investimos tempo naquele que diz assim: meu irmão, minha irmã, você pode orar por mim? Aí a gente convida de novo, a gente ora de novo, a gente conversa de novo. Não com aquele que não quer ouvir, com aquele que está nos rejeitando, seja pelo qual motivo for. Esses não merecem o nosso investimento de tempo. Pastor, então a gente não vai mais falar com as pessoas. Nós falamos, abençoamos, saudamos, mas o nosso tempo, que é o nosso recurso mais valioso, nós investimos para aqueles que querem receber. Nós investimos para aqueles que estão com seu coração aberto e disposto para a mudança, para ouvir e entender o Deus ao qual servimos, porque Ele transforma vidas. E discernir os nossos relacionamentos tira de nós esse peso, esse fardo, esse cansaço de investir em quem não quer. Tenha esse discernimento nos seus relacionamentos, porque se a gente continua batendo em uma porta que não é aberta, dificilmente manteremos uma vida de alegria. Se a gente bate, a porta não é aberta, dificilmente a alegria vai permanecer em nós. Nós não conseguiremos nos manter alegres. Mas quando nós estamos investindo naquela pessoa que você bate, a porta lhe é aberta, nós entendemos que por meio desse pilar que sustenta uma vida de alegria, nós edificaremos tudo isso em nós. Nós aprendemos com uma passagem muito conhecida: eis que estou à porta e bato, e se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Jesus tem esse discernimento em quem Ele investe, qual porta Ele bate, com quem Ele ceia. Nós precisamos ter também. E por outro lado, termos o discernimento de quem nós vamos investir o nosso tempo. É saber que os nossos relacionamentos influenciam diretamente a nossa fé, a nossa mentalidade, o nosso propósito e a nossa alegria. Assim como o Provérbios disse, se nós andamos com sábios, nos tornamos mais sábios. Quem tem influenciado a nossa vida? Quem tem influenciado a nossa fé? Quem tem influenciado, apoiado o nosso ministério com uma oração? Nós precisamos saber quem está ao nosso lado. Precisamos saber com quem nós andamos. Porque são essas pessoas que andamos que nós vamos conversar. Nós vamos pedir conselhos, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos compartilhar os nossos sonhos. Ai, não há nada mais doloroso que você compartilhar um sonho com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Porque ela vai dizer, é grande demais, nem tente. Mas nós sabemos o Deus ao qual nós servimos. E Ele é um Deus grande, fiel e poderoso para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Amém. Amém. O nosso Deus é poderoso. Escolha bem com quem você vai partilhar os seus sonhos, seus projetos, os propósitos da sua vida, os seus objetivos pelos quais você tem trabalhado há anos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê esse discernimento de quem é, de quem vai e de quem fica, mas sempre em paz, porque por meio desse pilar, uma vida de alegria permanece sendo sustentada. Quando nós escolhemos bem com quem andamos, o nosso crescimento não é comprometido. Quando nós somos recém-chegados a um ambiente de trabalho, nós precisamos saber com quem nós vamos desenvolver uma amizade mais íntima naquele ambiente. Porque vai ter gente ali que já está contaminada, vai dizer, olha, aqui não presta, aquele chefe é chato, não escute, não adianta trabalhar, não adianta se esforçar. Mas nós estamos chegando agora
Nós precisamos criar ali a nossa visão. Por isso que se você não tiver o discernimento de com quem você está andando, o seu crescimento pode ser comprometido. Seja o crescimento de fé, crescimento profissional, um crescimento pessoal, na sua família, como mãe, como esposa, como pai, como marido. Nós precisamos saber com quem andamos, porque esse discernimento, ele vem por meio de uma maturidade espiritual. Busque no Senhor esse discernimento. Amém? Vamos agora para o nosso quarto e último pilar. Depois que nós reformulamos o conceito sobre quem é o nosso Deus e Pai, depois que nós entendemos que o nosso adversário, sim, ele é limitado, nós aprendemos a discernir os nossos relacionamentos. Agora, o quarto e último pilar, é o último, mas não menos importante. Nós precisamos reconstruir a nossa imagem pessoal. Gente, como é difícil isso. Como é difícil nós entendermos qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós somos tão assoberbados sobre quem nós somos. E às vezes a nossa mente está um caos que a gente já não consegue mais nem se reconhecer. Nós não conseguimos mais entender qual é a identidade que Cristo trouxe sobre as nossas vidas. E viver com isso gera vários e graves prejuízos. Quando nós não temos o conceito correto de quem nós somos em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir viver os propósitos que o Pai determinou para nós. Porque tem muita gente andando com uma identidade errada. Uma identidade que é baseada em nossas fraquezas, em nossas falhas, em nossos medos, em nossas capacidades limitadas. Quando a nossa identidade, ela deve estar firmada em Cristo Jesus. Por isso que nós aprendemos desde o início, que antes de tudo, nós precisamos entender quem Ele é. Porque tudo começa lá. Entender quem Ele é vai definir a nossa vida. Se eu entendo que Ele é o meu Pai, eu sou então agora um filho. E como filho, a gente se sente à vontade para entender, para perguntar, até para questionar, desabafar. Eu já fiz orações dizendo ao Senhor, Pai, não estou entendendo e também não estou gostando de tudo aquilo que eu estou vivendo. Mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer até o dia da vitória. E assim Ele fez. Há um perigo muito grande, e essa é uma das mentiras que Satanás conta, é de que nós não somos filho, de que o filho é só Jesus. Nós não, nós somos filhos também. Nós fomos adotados e conquistamos o direito de clamar, Abba, Pai. Se Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Ele. Uma identidade errada é uma identidade que está firmada somente nas circunstâncias e naquilo que eu posso fazer. E de fato nós somos limitados, mas o nosso Pai, não. O nosso Pai, Ele é ilimitado, grande, poderoso e soberano. A nossa identidade precisa estar formada nele. Porque a forma como nós nos vemos define a forma que nós vivemos. A palavra do Senhor nos ensina que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Se eu o tempo inteiro firmo a minha identidade, construo uma identidade firmada onde eu sou fraca, falha, pequena, incapaz, como eu vou me portar diante dos problemas? Exatamente assim. O problema pode ser pequeno, mas eu me sinto tão falha que ele acaba tomando uma proporção muito maior. Por isso que reconstruir essa imagem que nós temos de nós mesmos, dessa identidade que Cristo já afirmou sobre as nossas vidas, define como nós vamos viver, como nós vamos nos portar. De fato, não somos merecedores, mas desfrutamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então agora, como uma pessoa que foi abençoada por essa graça, eu posso desfrutar de uma vida com alegria. Eu posso voltar a sorrir, independente das minhas circunstâncias. Eu posso me manter plena e em paz, independente da tempestade que está balançando o meu barco.
porque a minha identidade está firmada nele. E isso define as minhas próximas ações, isso define os meus próximos passos, isso define principalmente a minha postura diante do mundo. Só que essa identidade, ela não vem de nós, ela é construída a partir de uma visão que Deus tem sobre as nossas vidas. Pastora, como é que eu sei a visão que Deus tem sobre mim? Quando eu leio a palavra. Porque é aqui que Deus diz quem nós somos. É aqui que Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. É aqui que Ele vai nos lembrar que nas nossas fraquezas, o poder dEle se aperfeiçoa nas nossas vidas. É por meio da palavra, por exemplo, em Filipenses 4,13, que nós vamos entender, tudo posso naquele que me fortalece. É por meio da palavra que nós vamos entender que nós somos filhos amados, que nós somos propriedades do Senhor, comprados e resgatados por um alto preço. É por meio da palavra que a nossa identidade de sermos amados, de sermos filhos, ela é firmada, porque Deus já declarou ali quem nós somos. É muito importante nós entendermos a nossa identidade vem de quem o Senhor nos planejou para ser. E quando eu estava preparando esse passo, eu me lembrei do irmão do filho pródigo. E aqui a gente tem uma explicação muito assim clara de quem nós somos e da importância de nós reformularmos a nossa imagem pessoal, aquilo que nós acreditamos quem somos. Rapidamente, para a gente relembrar, quando o filho pródigo pede tudo ao seu pai, ele gasta, vai embora e sofre. Quando ele decide retornar, o que é que o pai faz? Ele expulsa, ele acolhe, ele abraça, ele restaura, ele restitui aquilo que o filho havia deixado para trás. E o pai agora faz uma festa. Vamos fazer uma celebração. Traga um novilho, festa, música, dança, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado. Onde está o irmão mais velho? Está no campo. Ele vem se aproximando da casa e ali ele ouve, né? Oh, tem música, tem festa. Chama um servo e diz assim: o que está acontecendo? O servo explica então a situação. Seu pai fez uma festa porque o seu irmão, que estava perdido, voltou para casa. Qual é o sentimento desse filho? Ele vai agora com raiva, não participa da festa. O pai vem até ele e pergunta a ele: o que está acontecendo com você? Vamos lá, vamos festejar. E ele diz o quê? Pai, eu estou aqui esse tempo todo e o senhor nunca matou um novilho para festejar comigo. O que foi que o pai respondeu? Você é filho. Tudo que eu tenho aqui é teu. Você pode pegar um novilho e fazer uma festa. Você pode celebrar na versão nordestina. Você pode celebrar e comer charque à vontade com seus amigos. Mas por que aquele irmão mais velho não tinha essa imagem correta de si, de que ele era filho? Ele viveu o tempo inteiro com aquela obediência servil. Não é aquela obediência de quem conhece. Eu já ensinei isso aqui, a diferença. A obediência servil é porque eu só cumpro as ordens independente de um relacionamento. E não é isso que Deus espera de nós. A obediência que o Senhor espera de nós é de uma obediência relacional. Eu obedeço porque eu reconheço como meu pai e eu como filho decido obedecê-lo. A importância de nós sabermos quem somos e de reformularmos a nossa identidade é para que a gente desfrute de uma vida de alegria. É para que a gente celebre as bênçãos do Senhor. Porque quando eu não me vejo como filha, eu não celebro, eu não peço, eu não oro. Eu já atendi pessoas que tinham vontade de ter um relacionamento duradouro, mas nunca pediu isso ao Senhor. Disse, não, eu não acho que eu mereça ou que eu precise pedir isso a Deus. E isso é grave, porque isso define a maneira como nós vivemos. Isso define a maneira como nós nos relacionamos. E isso vai definir se nós iremos desfrutar de uma vida com alegria ou não. E já aprendemos que a alegria é a nossa força. Para nós desfrutarmos de uma vida com alegria, nossa imagem pessoal, ela é essencial para isso. É quando eu me enxergo como filha. É quando eu me enxergo como perdoado, como perdoada. É como eu me enxergo como aquele que é amado.
aquele que é celebrado. Um outro lado de nós entendermos muito bem quem somos é a respeito das nossas características, seja da nossa personalidade ou seja as nossas características físicas. Uma vez eu ministrei sobre isso aqui no nosso culto de mulheres. Na minha casa nós somos em 4 filhos, eu sou a mais nova. E os meus 3 irmãos, quem aqui já viu minha irmã sabe ela como é. Ela é bem séria, bem contida, fala baixo, fala pouco, totalmente o oposto de mim. E durante muitos anos da minha vida eu vivi achando que eu era que estava errada. Porque eu sempre falei muito alto, sempre fui e sou expansiva, alegre. E a minha irmã sempre tão diferente, eu aí resolvi adotar essa identidade dela para mim. E vocês já sabem que não deu certo, porque não funciona. Entender quem nós somos vai nos fazer agradecer e usar muito bem o dom que Deus nos deu. Hoje eu entendo porque eu preciso ser assim. Hoje eu entendo que para anunciar a palavra do Senhor nós precisamos ser assim. Porque tem corações que são alcançados exatamente pelo meu jeito de ser. E tem corações que são alcançados pelo jeito de ser da minha irmã. Vai ter corações, pessoas que ouvirão, que serão testemunhas da sua vida com o seu jeito especial. Porque Deus, Ele não erra. E se Ele te fez assim, há um propósito para isso. Vocês acompanham aqui toda a nossa trajetória. Nós somos uma equipe bem grande de pastores. E todos diferentes uns dos outros, né, pastor Francisco? Nós caminhamos juntos, mas somos diferentes uns dos outros. E cada um, com o seu dom, com o seu jeito especial de ser, tem glorificado o nome do Senhor e edificado esta casa. Da mesma forma é você. Talvez você sempre tenha se sentido o mais diferente da sua família, do seu grupo de amigos, do seu local de trabalho. Ei, Deus não errou quando te fez assim. Comece a desfrutar de uma vida de alegria, entendendo a sua identidade e valorizando as suas características. Mas lembrem-se sempre da orientação do apóstolo Paulo, que ninguém tenha um conceito elevado de si mesmo. Valorizar a sua característica e agradecer a Deus o seu dom por ser exatamente como é, não é se colocar em um lugar maior ou melhor que ninguém, mas é ser grato e permitir que Deus te use da maneira como Ele mesmo te criou. Você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Falando alto, falando baixo. Sorrindo mais, sorrindo menos. Mas você é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Quando nós entendemos isso, a gente começa a se aceitar e a se alegrar. E agora a gente diz assim: Pai, então me use da maneira como o Senhor me criou. Me mostre qual é o propósito da minha vida. Me mostre por que eu sou assim. E de que maneira, com o meu jeito, eu vou conseguir te adorar e edificar a muitos. Amém? Vamos para casa prontos e em paz, dispostos a viver e a desfrutar de uma vida de alegria. Uma vida de alegria não é uma vida de sentimento. É uma vida construída e edificada, sustentada por esses 4 pilares. É os pilares que nós conhecemos quem Deus é, as limitações do inimigo. É quando nós discernimos os nossos relacionamentos e reconstruímos a nossa imagem pessoal. Porque quando isso acontece, a nossa confiança cresce, a nossa fé se fortalece e a nossa alegria floresce. Amém? Fique de pé no seu lugar. Coloque assim a mão na altura do seu coração e feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nos direcione a este lugar. Vamos pedir ao Senhor que esteja o tempo inteiro conosco, nos ajudando a construir esses pilares que sustentam a nossa alegria. Hoje o Senhor nos chama para conhecê-lo mais e mais. Pai, hoje o Senhor nos chama para te conhecer e reconhecer quem Tu és sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor nos fala: pare de dar crédito ao seu inimigo. Pare de dar crédito ao adversário, porque ele é derrotado, você não. Nós não lutamos com as nossas forças, lutamos a partir da vitória que Cristo já nos concedeu na cruz. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre os nossos problemas. Ele triunfou sobre as nossas enfermidades. E a nossa vida de alegria é sustentada por este pilar.
A nossa vida de alegria é sustentada quando nós alinhamos e temos os discernimentos dos nossos relacionamentos. Pai, nos ensine a amar aquele a quem o Senhor ama. Nos ensine a investir tempo naqueles que nos recebem. Mas acima de todas as coisas, nos ensine e alinhe os nossos relacionamentos para andarmos com aqueles que já são sábios, porque isso influencia a nossa fé, a nossa força e a nossa alegria. Senhor, cure a nossa identidade. Esse é o nosso pedido nesta manhã. Que a nossa identidade seja curada, que a nossa identidade seja formada a partir daquilo que o Senhor já preparou sobre as nossas vidas. Ah, Pai, tem filhos aqui que ainda têm problemas em sua identidade, ainda não vivem, ainda não são definidos por aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Que haja cura nesta manhã, que todos aqueles entendam que o Senhor nos fez filhos, que o Senhor nos ama, nos perdoa, que o Senhor deixa 99 para nos resgatar, Senhor. Cure a identidade dos Teus filhos. Que a filha volte para o colo do Pai e diga: eu estou aqui, eu estou de volta. Eu entendo que o Teu perdão me alcançou. Eu desfruto da graça que superabundou a minha vida. Que o filho diga para o pai: Pai, me perdoe, mas eu estou aqui. Eu volto correndo para os Teus braços. Traga cura sobre a identidade nessa manhã. Nos ensina, Espírito Santo, sobre quem é o nosso Pai. Tu és Pai de misericórdia. Tu és o Deus de todas as consolações. Tu és aquele que está com a mão estendida para nos salvar. Tu és aquele que inclina os Teus ouvidos. E nesta manhã, neste lugar, o Senhor ouve o nosso clamor. Ah, Senhor, nos leva a este lugar onde nós Te conhecemos, confiamos em Ti, descansamos na sombra do Onipotente e somos fortalecidos pela Tua presença. E o inimigo que já é derrotado será derrotado mais uma vez, porque nós Te conhecemos e já vencemos o maligno, em nome de Jesus. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor. Declare isso com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a
Vamos declarar isso mais uma vez. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Em nome de Jesus, celebre a Ele, porque Ele é lindo, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. Amém? Vamos para casa em paz, com essa certeza de que uma alegria construída em Cristo Jesus, ela não vai mais sair de dentro do nosso coração, porque a alegria dele nos fortalece e aí então a vitória se manifesta. Vamos para casa em paz? Obrigada, Senhor, por esta manhã, por Tua palavra, por Tua presença, por tudo aquilo que Tu és para nós. Nós Te louvamos com grande alegria, porque a Tua alegria de fato é a nossa força e jamais sairá do nosso coração. Uma alegria que está sendo construída em Ti, é uma alegria que permanece e nos fortalece todos os dias. Leva o Teu povo para casa em paz, guardados e protegidos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão do divino e